Quem ouve as palavras de Jesus e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Tudo bem? Meu nome é Marcos Botelho e depois de 22 estudos e 22 vídeos, chegamos ao último estudo do Sermão do Monte. Talvez você está chegando agora, depois de anos que esse estudo foi para o ar, e a gente tem mais de 900 alunos cadastrados na nossa plataforma de EAD, que é de graça também. O link está aqui embaixo. Você pode ir lá e se cadastrar, porque lá tem um certificado e lá eu respondo perguntas. Se você chegou muito tempo depois, você pode assistir esse vídeo e começar lá do começo, mas escreve no comentário aqui no YouTube ou em qualquer lugar dizendo eu cheguei de tal data, coloca a sua data, que é muito legal saber que tem gente chegando muito tempo depois. Essa é a grande graça e alegria da internet. Eu acredito que esse estudo vai ficar de graça por muito tempo, e assim como o Atos bombou na pandemia do Covid, 2 anos depois que eu tinha colocado os estudos, 28 estudos, assim também acredito que o Sermão do Monte vai continuar abençoando vidas depois de muito tempo, ok? Hoje nós estamos na parte final de Mateus 7, de 24 a 29. Por isso, se você ainda não leu lá Mateus 7, de 24 a 29, dá uma pausa no vídeo e vai lá meditar, ler, fazer as suas anotações e depois volta para o vídeo para bater as ideias, tá bom? Uma outra coisa que eu queria falar para você antes de entrar no estudo, as pessoas pedem Romanos, Gálatas, Apocalipse, e eu já estou estudando para a gente começar um estudo com um novo livro, um capítulo por semana. Mas também eu quero fazer um panorama bíblico do Novo Testamento cristológico. E eu vou fazer um vídeo a mais lá na plataforma, isso é exclusivo para quem entrar lá na plataforma, é de graça. E lá vai ter o 23º vídeo do Sermão do Monte, eu vou explicar no final desse vídeo. E lá eu vou falar um pouco sobre o próximo estudo que a gente vai ter, tá bom? É mais um motivo para você entrar e estudar lá. E é lógico, por que eu chamo você para estudar lá? Porque lá é mais próximo, aí eu tenho o seu cadastro e a gente pode interagir mais e você vai conhecer outros estudos que a gente tem. Vamos estudar? Se no vídeo passado, depois de Jesus fazer o seu apelo, ele falou das pessoas que falam sobre ele, mas não o conhecem e não praticam, agora ele vai falar das pessoas que ouviram sobre ele e não praticou o que ouviu. Parece sucinto a mesma coisa, nossa, um fala e não pratica e o outro ouviu e não pratica. E é exatamente isso, ele falou, olha, presta bem atenção que o meu apelo é claro, você tem que ouvir, você vai confessar, mas você tem que praticar. O mais importante é obedecer. Jesus começa essa parte dizendo portanto. Portanto, ele está se referindo a uma parte antes. É muito importante você sempre ler o contexto literário para você entender por que ele está chegando a essa conclusão. E ele vai contar a história de 2 construtores. Só aí a gente já tem que entender uma coisa que as pessoas erram já de cara na interpretação. Jesus o tempo todo usa essa analogia de comparação. Então ele usa uma árvore que dá fruto e a outra que não dá fruto. Ele usa um construtor que constrói sua casa na areia e outro na rocha, que é isso aqui que a gente vai falar. Ele fala do sal que salga e um sal que não salga. Ele fala de uma luz que ilumina e uma luz que não ilumina. E geralmente a gente interpreta, porque a gente é muito maniqueísta, ou é o bem ou é o mal, a gente interpreta que o que fez errado, o imprudente, é o profano, é o cara que não conhece a fé, é o cara que zomba de Deus, e o cara que fez certo são os da fé, os religiosos. Mas presta atenção que você tem que perceber o contexto. Toda vez que Jesus usa isso, são pessoas que estão fazendo alguma coisa boa. Então, Jesus usa a história de 2 homens que estão construindo uma casa. Então, são 2 homens que ouviram a palavra de Deus, estão na fé, estão na igreja, estão seguindo a Jesus. São 2 discípulos que ele está dizendo. Assim como são 2 homens ou 2 mulheres, 2 pessoas
que são sal, só que uma perdeu a sua função. Assim como são duas comunidades que são luz, só que uma se escondeu. E da mesma forma são árvores. E aí vai. Então é sempre duas comparações. Jesus bate muito mais nos religiosos do que no profano. Às vezes Jesus usa o profano, mas quando Jesus conta essas histórias, dois homens subiram para orar. Um batia no peito e o outro não tinha nem coragem de olhar para frente. Então são dois religiosos que foram orar. Não é eram dois homens, um foi orar e o outro nem queria saber de Deus. Nunca é desse jeito. Então a nossa interpretação, ou quando nós vamos ler, a gente tem que perceber qual é o paralelo. E Jesus sempre está fazendo um paralelo de dois de dentro. Sempre são dois de dentro. Então é muito mais perigoso, ou a gente erra às vezes porque a gente não sabe se colocar no texto. Então às vezes, várias vezes, ou nos colocamos no lugar de Jesus, que é muito pior, ou a gente já se coloca no lugar de quem construiu a casa na rocha. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque eu e você podemos estar fazendo esse curso, esses estudos, lendo o Sermão do Monte, estar ouvindo e não praticando, que é isso que Jesus fala. Então, o primeiro, ele ouve a palavra e pratica, por isso ele é prudente. Ele ouve e obedece. Então é como se ele ouvisse como constrói uma casa. E ele não é aquele cara que fala, já sei como é que faz, já sei. Sabe aquele cara que você vai ensinar uma coisa? Meu filho tem 5 anos, hoje é difícil ensinar uma coisa que ele sempre fala, não pai, já sei. Eu falo, filho, você não sabe, coitado, ele não percebe que ele não sabe nada às vezes. E ele fala, já sei. Então esse é o insensato que acha que sabe. Então ele fala o seguinte, aquele que ouve a minha palavra e a obedece, a pratica, esse é o sensato, é como aquele que constrói a sua casa com a estrutura na rocha. E aí vai vir, o rio vai transbordar, vai vir alagamento e o vento vai bater. Mas porque está a casa na rocha, a casa não vai cair. Agora, alguém que constrói uma casa, demora muito tempo para a casa estar pronta, para você cair e ter esse acidente, esse desastre. E o cara que ouve minhas palavras e não pratica, já fala, já sei, e não coloca, vai fazer na casa de qualquer jeito, ele constrói a casa no lugar errado, na areia. E a casa na areia, às vezes eu olho aquelas casas que foram construídas perto demais da praia e o mar vai pegando e aquela casa vai afundando e o rio transborda, a chuva vem e o vento bate e ela afunda. E grande será a sua destruição, a sua queda. Uma das características dessa história é que a olhos leigos, de forma visível, tudo é igual, as duas casas são iguais, elas são tão bonitas quanto. Jesus não fala que nenhuma casa é diferente da outra, porque a estrutura está num lugar que a gente não vê, é um dinheiro que a gente gasta e a gente não repara, a gente só pode desfrutar quando vem a tempestade. E é esse o discípulo que pratica a palavra de Deus, é esse o discípulo radical. A gente só vai perceber quem é discípulo radical quando pratica a palavra, mas no dia a dia todo mundo é discípulo de Jesus, porque está todo mundo falando palavras bonitas, ouvindo a palavra de Deus, está todo mundo lá concordando, mas enquanto não vier a tempestade, enquanto no rio não transbordar e o vento não bater, não vamos saber quem é o discípulo de verdade ou quem é o discípulo radical. Uma outra característica dessa história é que a dificuldade vem para os dois, né? Hoje em dia eu acredito que talvez esses pregadores modernos falariam o seguinte, e aí veio a chuva e a tempestade em cima daquele homem insensato como uma maldição de Deus por não ter construído a casa no lugar certo. Não, a chuva e a tempestade vêm para os dois, mostra que dificuldades todos vamos ter, aliás, os discípulos terão mais dificuldade dos que não são discípulos de verdade e por isso serão bem-aventurados. Isso a gente já viu logo no começo, Jesus não esconde as dificuldades que vai passar os seus discípulos, ele encerra o seu sermão dizendo, vai ter dificuldade. A diferença é que um vai estar na rocha e o outro não, o outro vai estar à deriva. Falando em rocha, mais para frente no Evangelho de Mateus, Mateus 16, versículo 16, 17, 18, diz o seguinte, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois Jesus respondeu para ele, pulando para o versículo 18,
E eu lhe digo que você é Pedro, ou você é pedra, é um apelido dele, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Olha só, Mateus, isso eu vou falar no vídeo extra que eu vou fazer lá no canal de EAD que a gente tem aqui embaixo, que também é de graça. Todo o evangelho de Mateus é um desdobrar desse Sermão do Monte. Então, Mateus, ele tá trazendo lá na ponta, lá no capítulo 16, o que Jesus está dizendo aqui sobre essa rocha, né? Sobre a casa da rocha. Quando Jesus faz essa brincadeira, esse trocadilho com o nome Pedro, dizendo, ó Pedro, você é Pedro, e sobre essa pedra que você declarou, eu edificarei minha igreja, é um dos maiores erros de interpretação da história da igreja. E quando eu falo história da igreja, é católica e nossa, porque antes da reforma nós estávamos na igreja católica, né? E todo respeito com os católicos, que eu sei que tem bastante aqui no nosso curso, e são todos bem-vindos, mas a hermenêutica desse texto, Jesus está se referindo não a Pedro, a declaração de Pedro, porque Pedro vai dar muitos erros, e ele foi o líder do primeiro século ali, da primeira parte da igreja, mas ele está falando sobre a frase de Pedro, vai ser a rocha que ele vai edificar a igreja. Então, quando Pedro fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, essa é a rocha. Então, qualquer pessoa prudente que pratica a verdade de que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, e vive isso na sua vida, ele constrói a sua vida sobre esta rocha. E não só sobre a vida dele, a igreja foi construída sobre essa rocha. Por isso que a igreja é atacada ao longo dos séculos e a própria igreja se ataca, fazendo pecados incríveis, como cruzadas e outras coisas, né? E próprios teólogos contemporâneos e teólogos ao longo da história destruindo a Bíblia, querendo tirar a autoria e várias coisas assim. E mesmo assim ainda a igreja está aí, a igreja invisível, a igreja visível, a igreja triunfante de Jesus está aí. Por quê? Porque ela está sobre a rocha que se chama Cristo, o Filho de Deus vivo. Isso é uma revelação, não foi carne que entregou para Pedro, mas foi o Espírito. Então, essa é a prudência. O homem que ouve essa palavra de Cristo e a pratica, ele está sobre o Evangelho, ele está a casa sobre a rocha. Os apóstolos todos entenderam essa verdade, que não podemos só ouvir, mas temos que praticar. João escreveu isso na sua carta. 1 João 1, 6 e 2, 4 diz o seguinte: se dissemos que mantemos comunhão com ele e andamos na treva, mentimos. 2,4 aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Tiago também escreveu isso na sua carta. Aliás, a carta toda de Tiago é sobre, não adianta você falar que tem fé e não viver na prática. Você é mentiroso, você mostra a sua fé que eu vou mostrar minhas práticas e através das minhas práticas você vai ver minha fé. Então os discípulos de Jesus entenderam isso, que não se separa fé e prática. Eu disse isso no vídeo anterior. Quando você tem o conceito judaico, intimidade, fé, não é acreditar em alguma coisa, acreditar em algo assim, ficar persistindo, repetindo, eu acredito que isso vai acontecer, não vou duvidar, não é isso. Fé é se submeter a uma revelação. E a nossa revelação ela é estreita como uma porta. A nossa revelação é a palavra de Deus. Bom, queridos, chegando no final do Sermão do Monte, tem mais uma coisa que eu preciso falar. Ouvir o Sermão do Monte pode ser a maior bênção da sua vida, mas pode ser a maior maldição da sua vida. Porque depois de ouvir tudo que você ouviu da boca de Jesus, toda essa revelação maravilhosa te torna 2 vezes indesculpável. Indesculpável pela criação que Deus se revela todos os dias, mas indesculpável porque você ouviu do próprio Cristo a revelação do seu reino e você não quis praticar. Então pode ser a maior alegria porque se encontrou o maior tesouro que é o Evangelho, essa pedra preciosa, mas também pode ser a maior desgraça da vida de alguém. Olha que interessante, não tem meio termo. Quando você ouve o Sermão do Monte,
os 3 capítulos de Mateus, Mateus 5, 6 e 7, ou você se encanta, fica maravilhado, fica boquiaberto e vê essa coisa maravilhosa, e junto com todos esses ensinamentos maravilhosos, como amar o inimigo, como todo esse campo espiritual que Jesus ensinou, e junto com esse campo espiritual que Jesus ensinou, tem ele se revelando como Deus e Senhor e Salvador, e aí você tem que aceitar isso. Não dá para você aceitar todas as maravilhas que Jesus ensinou e falar, não, essa parte que ele fala que ele é Salvador, que ele é Senhor, que ele é Filho de Deus, isso é um pouco fruto de uma mente perturbada. Olha o que C.S. Lewis fala. C.S. Lewis chamou de megalomania aguda, mas poderia alguém defender seriamente que a ética sublime do Sermão do Monte é produto de uma mente perturbada? É preciso um alto grau de cinismo para chegar a tal conclusão. Porque se você fala que Jesus fala uma das coisas mais belas, o maior sermão da história, e o que ele fala sobre ele é loucura, ou tudo é loucura, e você joga tudo no lixo, ou o que ele fala é de tanta genialidade, você tem que se considerar que o que ele fala dele é verdade e ele é o Filho de Deus, o Salvador. Não tem um meio termo, não tem como você achar que da mesma fonte vai vir tanta sabedoria como o Sermão do Monte e o que ele fala dele mesmo é apenas algo megalomaníaco. Como é que pode vir da mesma mente alguém que ensina coisas maravilhosas que ficam por milênios, mas fica algo que ele fala sobre ele não é verdade? Por isso que o Evangelho de Mateus fala que a multidão ficou maravilhada. A palavra no grego aí é atônitas, elas ficaram perplexas, porque Jesus ensinava com autoridade, diferente dos outros religiosos da época, os rabinos. E olha que interessante, essa palavra de atônito era de quão grande foi essa revelação. No próximo vídeo, no vídeo extra que eu vou lançar lá na plataforma EAD, apenas lá, eu vou falar sobre as 7 verdades sobre a autoridade de Jesus, todas espalhadas nos 3 capítulos do Sermão do Monte. São 7 características do porquê o público ficou maravilhado. Eu já falei ao longo dos estudos, mas John Stott ele separa esses 7 pontos e eu separei exclusivo, e lá a gente vai falar sobre o próximo estudo que a gente vai fazer. Na verdade são 2 estudos e é por lá que eu vou fazer e lá vai estar exclusivo. Então não deixa de escrever aqui embaixo e nem que seja só para assistir o último vídeo da nossa série. Meus queridos, que a gente possa ficar maravilhados, atônitos com a palavra de Deus, que nunca, mesmo com anos de igreja, você perca esse jeito de abrir a boca e falar, caramba, olha o que esse texto trouxe, olha o que o Espírito falou no meu coração, que você não perca esse jeito de se emocionar com a palavra de Deus, que o texto sempre fale coisas novas, leia de novo o Sermão do Monte daqui a um ano, deixa Deus falar com você, o texto fala e fala porque o Espírito é vivo, ele sempre vai falar coisas novas. Construa a sua vida sobre a rocha, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ouça o que Jesus falou, mas pratique com uma intimidade entre pai e filho, aquele pai que pega o filho no colo. Que essa intimidade chegue até você e a gente possa estar juntos, eu e você, nessa tarefa da grande comissão de ser um discípulo radical até o dia que ele vai voltar a estabelecer o reino dele e nós vamos ceiar com ele de forma presencial, tocando, e aí, meu amigo, não vai haver nem mais choro, nem mais lágrimas, nem mais dor, só vai haver o seu reino e a sua vontade. Louvado seja o nome de Deus, que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo estudo.